Sobre as partes que compõem um sistema operacional, pode-se afirmar que o kernel é a parte mais externa do sistema e tem a finalidade de fornecer uma interface para o usuário. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos verificar então qual é a resposta de fato. Quer ver? Ó? Quero que vocês prestem bem atenção agora, porque essa parte do termo kernel e shell, isso vale não só para o sistema operacional Linux ou Windows, mas vale para todos os sistemas operacionais. É um conceito que não importa o sistema operacional, ele está valendo, tá bom? Que conceito é esse? Quando a gente pensa em qualquer sistema operacional, a gente tem algumas subdivisões do sistema operacional. Por exemplo, o kernel de um sistema operacional, como o caso do Windows ou Linux, é o núcleo desse sistema operacional. É a parte mais interna. No kernel contém informações básicas que são passadas diretamente ao processador sem mesmo que o usuário perceba. Então o kernel é a parte mais interna, é aquilo que o usuário não percebe no sistema operacional, mas que são instruções, informações passadas diretamente ao processador, repetindo, sem que o usuário perceba. Esse é o kernel, é o núcleo do sistema. Agora, o chamado shell vem de concha, né? É como se fosse a casca. O shell é como se fosse a casca, é a parte mais externa do sistema operacional, é aquela que forma a interface com o usuário. Percebe? Enquanto o kernel é o núcleo, a parte mais interna, o shell é a parte mais externa, é aquela que forma a interface de comunicação entre usuário e máquina. Por exemplo, quando a gente entra no Windows e tem a barra de tarefas, isso faz parte do shell. Porque o shell é a parte que forma qualquer interface de comunicação com o usuário. Quer dizer, aquilo que o usuário percebe no sistema, é shell. O shell pode ser textual, via prompt de comando. Por exemplo, no Windows, nós temos o prompt de comando, que é um shell textual, que é uma interface através de comandos de texto para operar o sistema. Mas no mesmo Windows, nós temos o botão iniciar, a área de trabalho, a barra de tarefas, as janelas, que formam o que a gente chama de shell gráfico. Shell gráfico. Então existe o shell textual, como o caso do prompt de comando, que é para operar o sistema com comandos de texto. E existe o shell gráfico, que é aquela parte que forma uma interface gráfica com o usuário, que a gente também chama de GUI, que vem de interface gráfica com o usuário, como no caso do Windows, janelas, área de trabalho, barra de tarefas, menu iniciar, isso é a parte do shell gráfico, embora tenha lá o shell textual. Então, repetindo, kernel é o núcleo do sistema operacional, é a parte mais interna, aquilo que o usuário não percebe que o sistema envia para o processador, e o shell, sim, a parte mais externa, é a casca, é aquilo que o usuário percebe no sistema, e aí sim forma a interface com o usuário. Sendo assim, pessoal, já podemos voltar na questão, porque a questão dizia sobre as partes que compõem um sistema operacional, pode-se afirmar que o kernel é a parte mais externa do sistema. Já está errado, porque o kernel é o núcleo, ele é a parte mais interna do sistema. É justamente aquilo que o usuário não percebe no sistema e que é passado diretamente ao processador, como eu bem mencionei aqui, né?